I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. Mais um me obrigaram a fazer review. Mais um vídeo que a Amanda pediu. O Pacto, The Covenant. Ele é um filme da Prime Video, exclusivo da Prime Video, com o Jake Gyllenhaal. E, assim, eu nem li a sinopse, na verdade. Eu vi algumas imagens do filme, aí eu pensei, vai ser um filme de guerra legal, um filme de guerra aí, né? Fazia um tempinho que eu não assistia nenhum filme de guerra, e comecei a assistir, né? E esse filme, você pode dividir ele em 4 filmes diferentes, né? E isso não é um demérito. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Um Drink no Inferno. Um Drink no Inferno, ele começa como um filme de violência total, pau, e de repente ele vira um filme de terror, né? Com vampiro e tudo mais. Então é mais ou menos isso. Só que na verdade, esse filme são 4 filmes, né? E a história, ela é completamente fictícia, porém ela é um puxão de orelha, é uma crítica ao que aconteceu com os tradutores, com os intérpretes afegãos que trabalhavam para o exército americano e que, após a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, que inclusive quem voltou ao poder foi o Talibã, depois de 20 anos lutando contra o Talibã volta pro poder. Porque, mano, não dá pra extirpar essas pessoas. A realidade é essa. Ou eles iam ficar o resto da vida lá, enfim. Não é esse o assunto do vídeo. Então, a história verídica por trás do filme é um dado de que 300 intérpretes afegãos e as famílias desses intérpretes foram mortas pelo Talibã logo após a saída dos Estados Unidos, e que milhares de outros se esconderam com medo de ter o mesmo destino desses 300, né? E as famílias desses 300. Na verdade, a maioria desses intérpretes, eles trabalhavam junto ao exército americano com a promessa de que eles receberiam um visto para morar nos Estados Unidos depois de um tempo. Então o pacto, né, ele tem esse plano de fundo de verdade, de novo, mesmo que o filme não seja baseado em nenhuma história verídica, é só esse pano de fundo que realmente aconteceu. A história ela é completamente ficcional. Detalhe, o Guy Ritchie, que é o diretor e um dos roteiristas desse filme, ele no começo da carreira dele, até ali os anos 2000, ele fazia só um tipo de filme, e a direção dele era sempre similar, né, as piadinhas e tudo mais. Nos últimos anos deu uma queda monstro, né, nos trabalhos dele, e esse filme ele tentou e fez, não só tentou, como ele fez uma coisa completamente diferente, que se você não visse o nome dele no filme, você nunca ia falar assim, nossa, isso é um filme do Guy Ritchie. Então, durante a maior parte desse filme de guerra, ele é atual, ele consegue criar um suspense em você durante boa parte do filme, e ele é comovente sem ser, na maior parte dele, piegas, né? O final é piegas, mas durante a maior parte do filme ele não é piegas, ele é comovente sem ser piegas. E óbvio, né, é uma ficção, então o Guy Ritchie ele toma umas liberdadezinhas com o próprio gênero guerra, né, pra contar essa história. Então, como eu falei, você pode dividir o Pacto em 4 filmes diferentes. A primeira meia hora do filme é basicamente você conhecendo esse grupo de soldados, que eles trabalham procurando fábrica de munição, explosiva, esse tipo de coisa do Talibã. Logo no começo do filme, o intérprete deles morre, e aí você é apresentado para o novo intérprete deles, o Ahmed,
que inclusive o ator que interpreta dele é o Dar Salim, que foi para mim pelo menos, uma incrível surpresa a interpretação dele. A interpretação dele carregou um peso assim que eu fiquei abismado. Essa que é a verdade. Então, o Guy Ritchie usa o artifício que ele normalmente usa de apresentação dos personagens do filme, com aquelas legendinhas, com nome, apelido, tal, pá. Ele usa isso. Então, a impressão que você tem no começo do filme é que você vai passar o restante do filme com esse grupo de soldados, né? Mas assim, não. Na verdade, não. Eles morrem depois de algum tempo. Depois de pouco tempo, num filme de 2 horas, depois de pouco tempo de filme, eles morrem. Né? São todos mortos numa emboscada. E os únicos que não morrem é o Ahmed e o John Killen, né? São os únicos sobreviventes dessa emboscada do Talibã. E aí, nesse ponto, o filme, pra mim, atinge o ápice dele, né? Porque você vê o Ahmed, o John, ele tá ferido, ele tomou um tiro no braço e um tiro na perna, tomou uma coronhada na cabeça e teve uma concussão. Então ele passa esse período inteiro dormindo. Aí quando ele está acordado, ele não está totalmente consciente do que está acontecendo ao redor dele. E aí o Ahmed, ele arrasta em alguns momentos o corpo do John, em outros momentos ele consegue um carro, enfim, ele vai levando esse detalhe. Eles estão no meio da área do Talibã, a mais de 100 quilômetros da base deles. Então o Guy Ritchie, ele usa o artifício das imagens de drone para você ter uma noção da vastidão que eles estão tendo que percorrer, as dificuldades naturais, os obstáculos naturais que aquele caminho que eles têm que seguir, que eles têm que fugir das estradas, né? Por conta do Talibã. E mesmo assim o Talibã continua perseguindo eles. E então ele usa essas imagens de drone, né, que mostram como eles são pequenininhos na vastidão que eles se encontram. E não é um artifício vagabundo, sabe? Um artifício sem vergonha. Ah, não, vamos colocar aqui umas tomadas aqui com drone, bacaninha e tal. Porque era o seguinte, antigamente, para fazer esse tipo de tomada, você precisava de um helicóptero. E como essas tomadas eram caras, então os diretores usavam elas com parcimônia, né? Porque tinha que ter uma necessidade para aquilo. Com o advento dos drones, Jesus! Todo filme, por mais vagabundo que seja, tem umas tomadas feitas em drone, né? Porque é barato pra caramba, entendeu? Os drones têm câmeras excelentes. Então, direto agora tem. No caso desse filme, faz sentido para você entender as dificuldades pelas quais os personagens estão passando. Então a gente vê a boa parte do que está acontecendo pela visão completamente nebulosa do John, que, de novo, ele tá num estado meio de sonambulismo, né, por conta da concussão. Tá tudo enevoado na frente dele. E em alguns momentos chaves na visão do Ahmed, né, sob o ponto de vista do Ahmed, principalmente quando ele está enfrentando alguma dificuldade. Esse trecho do filme tem pouquíssimos diálogos, assim, deve durar aí uns 35, 40 minutos esse tempo de filme, pouquíssimos diálogos, e realmente não havia necessidade de diálogo. E de novo, eu me impressionei com a interpretação do Dar Salim,
por conta disso. Foi uma questão mais de expressão física, foi uma interpretação mais de expressões, foi uma interpretação mais física do que qualquer outra coisa, e mesmo assim você consegue captar toda a angústia que ele está sentindo pela situação que ele está passando, de novo, sem ser piega, sem ser aquele negócio filme de ação descerebrado, sabe? Falcão, campeão dos campeões, esse tipo, sabe, ação dos anos 80, completamente anencéfalo, descerebrado. É divertido, mas no caso desse filme é uma ação mais introspectiva, eu diria até, né? E em alguns momentos essas paisagens e as sequências de tomadas que ele faz dão uma impressão assim, a beleza de uma natureza que na verdade nem é tão bela, porque são terrenos acidentados, para dar um exemplo, as árvores, a vida, as árvores, as plantas lembram um pouco entre Cerrado e Caatinga, sabe? Você não tem árvores frondosas nem nada do gênero, né? Pelo próprio tipo de terreno e tudo mais, mas mesmo assim te dá uma... Em alguns momentos te dá uma tranquilidade, em outros momentos te causa... Agora eu vou fundo, hein? Exasperação. Eu não lembro a última vez que eu usei ou falei essa palavra na minha vida. Mas causa isso, né? Quando você vê algumas tomadas nessa parte do planeta. Então, você termina você vê o Armid vendo a base ali a uma distância mais próxima, ele continuando, aí um talibã encontra ele mata os talibãs, logo em seguida chega uma patrulha americana, corta. A outra cena é o John Kinley acordando no hospital, mas você acha que ele está no hospital na base, né? Não, ele foi mandado direto para os Estados Unidos. E aí você tem uma segunda, um terceiro filme que mostra porque assim, ele não lembra exatamente o que aconteceu, ele lembra de flashes. E assim, de novo, tudo enevoado, né? Tudo enevoado por conta do estado mental dele, causado pelos tiros, pelas dores, pelo ópio que ele teve que usar para diminuir as dores e a própria concussão. Então tá tudo meio... E ele lembra só de alguns trechos, quando dorme e tudo mais tal. E aí que muita gente, eu acho que fez uma análise mais rasa, quando acha que é uma questão que aí você vê ele tentando, obviamente através dos meios legais, arrumar o visto pro Armid, que ele descobre que o Armid está lá no Afeganistão ainda, e que por conta dessa façanha do Armid puxar ele, carregar ele por 100 quilômetros no meio do território do Talibã, ele virou tipo um herói popular das pessoas que eram anti-Talibã. Então o Talibã ficou possesso e meteu uma recompensa pela cabeça dele monstruosa. Ele teve que fugir com a mulher e o filho recém-nascido. Então ele, sabendo disso tudo, ele quer o visto. E aí não tem visto, né? Não tem visto. E aí ninguém sabe onde ele tá, porque ele também tá escondido. Então você vê o desespero dele no telefone e tal, tentando resolver pelos meios burocráticos oficiais e tudo mais tal. E tem uma frase que eu acho que é aí que as pessoas passaram por ela e interpretaram de outra forma. Ele não está conseguindo dormir, e aí a mulher dele tá tudo bem e tal, e aí ele tá falando tal com ela, e de repente eu até notei, como se não bastasse ele me carregar pelas montanhas, agora eu não consigo mais tirar ele da cabeça. E aí ele fala pra mulher: você acha que ele abençoou você, né? Porque tipo, você acha que foi uma bênção
uma bênção que ele fez por você, que foi ter trazido ele de volta, tal, mas ele me amaldiçoou. Então, muita gente vê esse filme como uma questão de honra, uma questão de amizade, de dever e tudo mais, mas essa frase muda muito. Se ele não tivesse, se aquilo não tivesse martelando a cabeça dele, ele ia fazer o que era possível pelos meios legais e vida que ia seguir, né? E vida que segue, né? Não podia fazer mais. E aí, na verdade, você vê uma questão. Não é que ele sente alguma questão de obrigação por camaradagem, obrigação por isso, por aquilo outro. Como eu sempre falo, não existe altruísmo. A gente sempre faz as coisas, nem que seja pra gente se sentir bem. Pode ser que não seja pra ganhar dinheiro, mas a gente quer se sentir bem. Quando a gente ajuda alguém e se sente bem, a gente ganhou alguma coisa em troca. Por isso que eu não gosto da palavra altruísmo, né? E não tem nada de altruísta essa obsessão dele por trazer o Ahmed e a família dele de volta, ou melhor, para os Estados Unidos, arrumar o visto e tudo mais. É uma questão de ele tá se sentindo assombrado. É uma assombração que está pairando sobre a cabeça dele, que faz com que ele fique obcecado por auxiliar, né? E aí você tem a terceira parte do filme. Eu entendo pessoas que criticam... tem a quarta parte do filme. Eu entendo pessoas que não gostaram do final do filme, porque ele entra no reino da ação anencéfala, sabe? Explosão, tiro, papapá, pé. Estão atrás dele, pô, ele pegou, pô, será que alguém vai morrer? Ô, cadê os caras pra retirar eles de lá? Né, tal, pá. Fica aquela chavão, clichê pra caramba. O final é muito clichê. E piegas, né? Na minha cabeça, a ação final, tudo bem. Mas eu entendo quem ficou decepcionado, porque assim, o filme ele construiu uma narrativa para no final ele cair nos clichês, entendeu? Então eu entendo a pessoa que ficou ali, pô, né? Eu esperava que fosse mais, né? Ele podia ter ido lá buscar, mas a forma como tratar isso fosse diferente, não ação, tiroteio, bang bang, né? Porque mesmo a ação no começo do filme não é aquela ação descerebrada, né? Ação por ação. E tem aquele finalzinho meio piegas, tal, pá. Na minha opinião é um final bem piegas e tudo mais. Mas assim, é um filme que foi uma gratíssima surpresa. Estava totalmente fora do meu radar, talvez eu nunca tivesse visto esse filme, a menos que alguém me indicasse, tal, pá. Alguém que eu confio, né, me indicasse. E foi uma grata surpresa, gostei demais desse filme e eu super indico ele para todo mundo assistir, porque as interpretações do Jake Gyllenhaal e do Dar Salim são muito boas mesmo. Elas dão peso pro filme. Se fossem outros atores, o peso que esse filme tem teria se esvaído, essa que é a realidade. Principalmente do lado do Dar, porque se pegam lá o cara de verso árabe qualquer para interpretar o papel, né, não ia dar o peso e a gravidade que o Dar deu pro personagem dele. Então é isso aí, se você quer que eu faça um review R$30 pelo Pix ou pelo apoio coletivo, manda um e-mail com o título do filme, e é isso aí, até a próxima. Pessoal, existem 3 formas de você ajudar, colaborar com o canal. Você pode enviar um Pix, participar do apoio coletivo ou solicitar um filme através do Me Obrigar a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal, já que o Shadowban já está durando aí 1 ano. E não tem sido muito divertido. Mas de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores mais legais da internet. E quem quiser e puder ajudar, eu sei que vai.
Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para